E hoje a gente está aqui com Raimundo Carreiro, que é um dos escritores mais premiados de sua geração, ganhou os principais prêmios da literatura brasileira, e está lançando hoje esse livro, com essa capa bonita, Tangolomango. E aqui à vontade. É sempre bom falar aos olhos da multidão, porque a gente fica mais à vontade, né? Fica sempre mais solto. E aqui eu estou bem à vontade para a gente conversar à vontade, a noite toda, se for possível, né? Puxa a sanfona aqui, toca uma coisa qualquer aí, e a gente conversa e dança. Se vocês quiserem, inclusive, chegar mais pertinho, para ficar mais à vontade, por favor, fiquem... Está à disposição. Uhum. Tangolomango, Raimundo. E esse nome? Tangolomango, ritual das paixões desse mundo. Por que Tangolomango? Na verdade, a primeira vez que eu vi esse nome, eu vi num romance de Lima Barreto. E achei o nome maravilhoso. Fiquei encantado com o nome. Eu achei um nome muito bonito. E Tangolomango, na verdade, significa o desfile da diversidade brasileira. Tanto que tem uma festa no Rio de Janeiro que eu não sabia, chamada Tangolomango. Depois que eu lancei o livro, eu entrei na internet e descobri várias festas, várias festividades com esse nome, Tangolomango, que é muito curioso. Depois que eu coloquei o nome do romance, sim, depois que eu comecei a escrever o livro, eu tinha o nome de Ritual das Paixões desse Mundo. Na verdade, não era nem só isso, era roteiro, era breviário das paixões desse mundo. Porque se ligaria diretamente a um personagem sacerdote, que poderia ser Mateus. Mas depois que eu comecei a escrever, eu achei que era muito difícil falar de um padre. Era melhor falar de um rapaz e de uma mulher. E o amor de um padre por uma mulher ia ser muito mais complexo escrever. E vocês sabem que eu comecei a escrever esse romance em plena cura do AVC. Vocês me viram aqui, subindo aqui, todo torto ainda. Estou na fase final da cura, não do AVC, mas das sequelas. Porque do AVC eu já estou curado, né? Claro, senão já tinha morrido. Não é? Mas, com o tempo, já são 2 anos e meio, eu estou cuidando agora da cura completa, das sequelas. E, como perceberam, eu estou com dificuldade ainda de andar, mas já ando bem. Para quem ficou 2 anos e meio de cama, agora andar já é uma festa. Então, me sinto bem, estou me sentindo tranquilo e preparado para essa entrevista, que já é uma das tantas, nesse roteiro de muitas festas que eu tive que atravessar o lançamento desse livro. E eu espero ter outros encontros. Estou feliz por estar aqui com vocês, que, para mim, também é outra grande festa. Não é? E preparado para responder as perguntas que eu espero que vocês também façam. Fiquem à vontade. Esse período, esse livro foi escrito durante o período de recuperação desse AVC. É verdade. Ficou, como vocês estão vendo, minha mão aqui esquerda ainda tem problemas. E esse meu dedo é um dos problemas maiores que eu tenho. Porque mesmo quando eu ando, o dedo esquerdo, ele não se mobiliza muito. E aí começa a me inquietar, e eu começo a querer movimentar a mão e atrapalhar a minha maneira de andar. Mas tudo bem, tem que ser assim, vai ser assim. Como eu sou muito religioso, e acredito muito em Deus, agradeço muito a Jesus Cristo, Nossa Senhora, meu Divino Espírito Santo, meu Divino Pai Eterno, por estar aqui. Porque eu acho que foi mais do que o fisioterapeuta, mais do que os médicos, mais do que os técnicos, a presença de Deus foi importante na minha vida. Tanto que o meu bolso aqui está cheio de texto. Que as pessoas nem entendem às vezes, mas como é que você, um escritor, é tanto fiel assim? Meu filho, quem não acredita em Deus está no caminho errado. Né? Só tem tanto que um dos próximos livros que eu vou escrever, eu sei que eu sou um escritor de muitos projetos. Estou escrevendo um livro sobre a biografia de Jesus Cristo. Devo escrever agora. Então, só voltando na pergunta que ele me fez, eu escrevi esse romance, Tangolomango, todo com esse dedo. Que essa mão não movia, eu tinha só esse dedo. Botava o computador aqui no meu colo, que era um laptop, e o dia todinho escrevendo. Porque quando eu cheguei em casa, depois da UTI, eu digo, meu Deus, eu vou ficar em casa agora vários meses sem fazer nada, sem escrever, não é possível. Eu tenho que escrever. Então, eu já tinha esse romance programado. Mas a vontade de escrever era tão grande que eu comecei a digitar. Em princípio, eu pedi ajuda de minha terapeuta. Eu digo, olha, eu quero escrever o livro. Ela disse, escreva. Eu digo, não estou conseguindo, porque a minha mão não me movimenta, eu só estou com esse dedo. Ela disse, então dite. Aí eu ditei para ela. Mas ditar não é escrever. Ditar é uma coisa, escrever é outra. Aí eu disse, não estou gostando disso, não. Aí pedi ajuda de minha mulher. Ditei algumas coisas para minha mulher, ela fez. Eu digo, olha, minha filha, mesmo com você, o sangue não é o mesmo. Eu
eu vou ter que escrever mesmo, partir para a obra. E fui trabalhar a obra. E trabalhei esse tempo todo, eu acho que 1 ano e 2 meses, eu acho. É tanto que eu datei aqui para não perder de vista. Porque a minha memória também, hoje não é grande coisa. A minha memória sempre foi muito boa. Eu tinha uma memória de mamute, mas agora a minha memória não é grande coisa. Mas eu acho que eu marquei aqui. Março de 2011, setembro de 2012. Então, foi 1 ano e 6 meses, digamos, de trabalho com um dedo só, mas consegui. Agora, eu quero ser apreciado, analisado pelo meu livro, não pelas dificuldades que eu enfrentei, mas pelas conquistas que eu tive escrevendo e trabalhando. Não é? E pelo o livro que eu escrevi. Por favor, quem lê meu livro, esqueça que eu estive doente, esqueça que eu estou doente, esqueça, só se lembre da minha obra. Se minha obra não valer a pena, minha doença não deve valer nada. Doença qualquer um tem, em qualquer circunstância, né? Isso é natural. Eu queria deixá-los bem à vontade. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão, ou não precisa levantar a mão, manda a pergunta logo. Somos tão poucos, né? Vocês podem levantar a mão e perguntar alguma coisa, ou dizer alguma coisa, fazer algum comentário, como queiram. Não pare a nossa conversa, porque se vocês não falam, para a conversa, né? Se vocês perguntam, uma coisa que eu sempre digo, pergunte à vontade, sempre o que quiser. O escritor está disposto a responder tudo. E não tem pergunta boa para o escritor, toda pergunta é importante. Toda pergunta é decisiva. Uma vez eu fui a um colégio, me lembro que foi um colégio, e os estudantes silenciosos não perguntaram nada, eu achei esquisitíssimo. Quando terminei assim, no lado do palco, eu tinha uns estudantes, eu perguntei, por que vocês não falaram nada? Eles que o professor disse, cuidado para não perguntar besteira, viu? Aí os coitados dos meninos não perguntaram nada. Para eles tudo era besteira, não falaram nada. Então eu sempre digo, não tem pergunta boa para escritor. Tudo que vocês perguntaram tem uma vida incrível e eu quero ter a alegria de responder e de falar muito. Não é? Vamos lá, então. Esse livro ele é parte de um tríptico, certo? É verdade, é. E você poderia contar para a gente um pouquinho a história dele? Quem é? Pois não, esse livro, na verdade, ele começa, essa história toda conversa com o meu romance Maçã Agreste, que é de 1989. Eu comecei a escrever a história de uma família, Cavalcante do Rego, e trabalhando com o pai e a mãe, Ernesto e Dolores. Mas, no meio do livro, eu percebi que a família não era grande coisa, ou era grande coisa. Era uma família incestuosa, com alguma coisa de devassidão. E é claro que isso só provoca o escritor, né? E eu tenho o hábito, à maneira que eu estou escrevendo, vou começar a pesquisar o personagem, vou começar a ouvi-lo, a saber o que ele tem para contar, o que é que ele está fazendo ali, a vida dele com outros personagens, o convívio com a mãe, com o pai, o que é que ele... Até que descobri que o pai estuprou a filha. Mas, espera aí, que história é essa? E comecei a escrever sobre isso e já vai no 7º romance. Porque eu comecei a dividir o romance em duplas, de 2 em 2. E eles começam a conversar entre eles e cada um mostra que tem uma vida muito privada. Quando eu cheguei num romance que eu publiquei há 2 anos, chamado O Amor Não Tem Bons Sentimentos, Mateus, que é o personagem desse livro, é acusado de estuprar e matar a mãe e a irmã. E me deu uma dor imensa, mas um personagem meu fazendo isso, então eu vou pesquisar mais. E comecei a questionar. Descobri que Mateus viveu muito tempo com Tia Guilhermina, que é esse romance, e que essa vida transformou numa espécie de tarado sexual. E isso foi muito inquietante para mim, muito doloroso. Tanto que, numa entrevista, eu disse assim, olha, esse livro, essa família me inquieta muito, porque a minha família é muito organizada. Lá em casa nós somos 11 irmãos, éramos 11 irmãos. 2 anos para cá nós começamos a ficar velhos e alguns morreram, né? Então morreram já 3 irmãos meus. Que eu esperava, a mulher não morre, mas os homens morrem. E eu achava que era capaz de eu morrer também, né? Quer dizer, passei perto, mas não era a hora ainda, né? No mínimo, Deus disse, não, você tem que fazer por aqui ainda, vai trabalhar. Fica aí trabalhar. Porque eu acho que, eu imagino, inclusive, que escrever a minha autobiografia seria meu último livro. Se chamaria Condenado à Vida. Porque a vida é uma condenação, você tem que trabalhar. Quando a pessoa morre, não, morre, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e aí Deus toma conta. Mas quando a gente está na vida, não, a gente toma conta da gente. E dá um trabalho, isso, incrível, né? Cuidar da vida é terrível, é muito trabalhoso. Mas aí Deus disse, não, você fica aí um pouco ainda. Vai ter um pouco. Vocês estão vendo que eu estou aqui, graças a Deus, conversando com vocês e lançando um livro novo.
E escrevendo mais. Eu escrevo todo dia, todo dia. Quando eu não escrevo o livro que eu estou escrevendo, eu pulo, escrevo um capítulo do próximo romance meu. Minha mulher, que me acompanha muito, sabe disso. No meu computador já tem trecho do outro romance, vai chamar La Malagata, que é o romance que vai fechar o ciclo, que eu chamo de... Eu tenho um quarteto, que é chamado Quarteto Áspero. Tem um tríptico, que as pessoas dizem, por que não é trilogia? Porque o tríptico é muito diferente da trilogia. A trilogia são os 3 livros que dão sequência um ao outro. No tríptico, não. Vocês que devem conhecer, por exemplo, artes plásticas, sabem que na arte plástica é usado muito o tríptico. O quadro central, o quadro do meio, que reúne todas as histórias, é ladeado por 2 outros pequenos quadros, que é como no romance. O romance central seria esse, O Ritual da Salvação desse Mundo, que é ladeado por outro romance chamado Seria uma Sombria Noite Secreta, e do outro lado vai ter a La Malamarca, que é o romance que fecha toda a história. Mas fiquem preocupados que você lê um romance meu, os personagens podem até aparecerem, mas não vai prejudicar a história. Uma história não prejudica a outra. Meus romances são interligados, muito mais pela psicologia dos personagens do que pela ação dos personagens. De forma que pode ler tranquilo esse romance, pode ler tranquilo, tanto como também seria Uma Sombria Noite Secreta, porque podem ler que eles não tem problema nenhum, pode dar é uma história única, mas não a ação não relacionada. As ações são únicas também. Tia Guilhermina, por exemplo, é uma personagem que aparece em O Amor Não Tem Sentimentos, mas só vai ter vida própria, só vai ter uma história própria agora, em Tango-Lomango. Quando me convidam, eu me desloco e faço as aulas. Aliás, para falar a verdade, eu já comecei de novo. Porque eu já recomecei. Porque eu não sei ficar parado, não tenho jeito, não. Mesmo com os problemas de saúde que eu tive, porque agora, a rigor, não tenho mais nada. Considerando o que eu já passei, agora eu estou perfeitamente curado. Estou andando, estou me mexendo, estou conversando, estou me relacionando, está bom demais. É claro que falta alguma coisa para me ajustar de novo na minha vida convencional. Mas eu estava até falando com minha mulher, quando eu voltar ao Recife, eu vou escrever um artigo chamado Aprendiz de Corpo. Porque eu estou aprendendo a conviver com outro corpo, que não era esse corpo meu. Eu era bem gordo, tinha 100 e poucos quilos. Eu tinha outro corpo, meu corpo era outro. E agora eu estou aprendendo a conviver. Mudei a forma de andar, a forma de caminhar, a forma de sentar, de me alentar, de me alimentar, não de beber, porque beber eu caí numa enrascada danada. Eu não posso mais beber nada. Eu estou proibido de beber. O que, para mim, é um grande problema. Para os outros não é problema nenhum. Para mim, eu vou ter que conviver com outra vida, ou seja, que eu era alcoólatra, agora não sou mais. Porque, para mim, viver tinha que ter uma boa dose de álcool. Eu bebia uma garrafa de uísque por dia. Agora não, agora eu vou ter que viver puro e santo, santificado com água. Mas não estou achando ruim, não. Estou achando difícil me readaptar. Adaptar a minha vida sem álcool tem sido um grande problema para mim. Mas eu já estou me acostumando. Quando eu começar a viver no dia a dia convencional, é possível que eu vá sentir muito. Por enquanto, dá para mim aguentar. Então, minhas oficinas voltaram já, e eu estou dando aula, 3 aulas por semana. Quando eu voltar agora, vou começar um curso noturno, que eu resisti até o possível. Mas todo mundo pedia, porque eu não quero também voltar ao meu ritmo de trabalho que eu tinha antes, porque eu trabalhava muito. Eu tenho um emprego, como todos nós precisamos ter emprego, e trabalhava a manhã inteira fazendo um jornal que lá chamado Pernambuco. Trabalhava a manhã inteira. À tarde dava aula e à noite dava aula. Eu tenho uma proposta de trabalho para fazer uma oficina online, inclusive presencial, eu falando. Mas estou demorando um pouquinho mais, porque, como vocês vezes percebem, a minha voz ainda não... É outra coisa que eu tenho que aprender a lidar, outra voz, minha outra voz. Desculpe, que eu não sei se você gosta de brincadeira, mas eu vou contar uma brincadeira aqui, com minha voz. Porque minha voz, segundo me diziam meus amigos, a gente não se acostuma com a voz da gente, era mais rouca e mais quente, segundo meus amigos. Aí, depois que eu falei, o médico disse, sua voz vai mudar. Eu digo, perdi minha voz de quenga, porque quenga é aquele voz quente e rouca, né? Como minha voz não era mais quente nem rouca, perdi minha voz de quenga. Agora tem que falar como gente normal. Porque é a voz do uísque. Porque tem até uma música muito antiga, de Nelson Gonçalves, chamada Doido Ivana, que ele canta assim, Doido Ivana, quem me calunia, não sabe a agonia que eu passei.
Não beijou esta voz, não ouviu essa voz quente e rouca, nem beijou essa boca que eu tanto beijei. Então, a minha voz quente e rouca eu perdi. E agora vou ter que me acostumar com outra voz de gente séria. Antigamente era a voz de quem? Agora não tem mais. Vou conviver com essa voz que eu pude ficar. Mas é outra voz e eu vou ter que me acostumar. Essa mão é que eu não me acostumei ainda. Eu acho que vou ter que fazer uma cirurgia nela para soltar o músculo. Até agora não soltou. Vocês podem perceber que ela tem dificuldade de fechar. E isso tem sido muito incômodo para mim, muito. A vida parece simples, mas não é não. A vida é muito complexa. É um milagre mesmo que a gente não só consiga andar. Mas, para mim, passar a mão na cabeça já é um problema. Mas passo. E o meu dedo não tem me atendido como eu gostaria que ele me atendesse. Não é um filho muito correto. Ele gosta de atormentar. Mas estou indo bem. No geral, estou indo bem. Fica à vontade. Raimundo, já que você já introduziu uma música aí, quem lê Tangolomango vê que é um romance que tem uma musicalidade tanto no texto quanto em seu conteúdo, que tem muitas referências, o tempo todo referências. Porque foi escrito com um ritmo de frevo mesmo. Porque a música pernambucana começa com um frevo. Tem aí do maracatu, tem aí do caboclinho, ou a influência estrangeira, até do rock. Tem bandas em Recife, orquestras, que no carnaval toca rock ao invés de frevo. Jazz, muito jazz. Além de rock, muito jazz. E o frevo é uma música muito rápida. Aliás, dependendo do tipo de frevo, que há vários frevos. Há o frevo de bloco, que é aquele frevo rasgado, muito tocado por metais e por palhetas. Ou então o frevo canção, que é um frevo mais romântico, né? Por sinal, em Tia Guilhermina, ela canta um frevo que é muito bonito, que eu amo muito, que é um frevo da minha infância. Chama-se Evocação, número 1. Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Bloco das Flores, Ana Luz, Pirilampos, após fum, dos carnavais famosos, na alta madrugada, o coro entoava, na volta massa regresso, que era um sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Aqui na última página, o povo canta: adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Então você vê que é um frevo, mas um frevo romântico, um frevo canção e um frevo triste, que não é comum, né? O frevo é muito alegre, muito pulado, muito saltitante. E aí nós temos um frevo muito triste, que é o frevo de Tia Guilhermina, que, aliás, um amigo meu no Recife, chamado Rogério Andrade, acaba de compor um frevo chamado Tangolomango, que tem um refrão que eu gosto muito. Vem cá, vem cá, vem cá, no Tangolomango eu vou te beijar, vem cá. Desculpa essa cantoria maravilhosa que eu sou. Eu quero, no final das contas, o que ele quer dizer, e eu sou músico também. Quando eu era criança, aprendi a ser músico e aprendi a tocar saxofone. Então, parte da minha vida, eu fui músico profissional, tocando em bares, tocando em boates. E, como você está vendo, eu gosto muito de cantar, mas, além de ser um músico com um cantor muito ruim, com essa voz normal, não é a voz de Kenga, minha voz está ficando também ruim. E eu estou perdendo, inclusive, como se diz, o timbre, que é o timbre que dá a canção, que dá força à voz. A minha voz ainda está muito pequena, muito pouca. Agora, essa é a minha boemia, porque eu sempre fui boêmio. Mas eu sou um boêmio esquisito, eu sou um boêmio muito solitário. Eu não gosto de abá, primeiro não gosto de abá que tem a música ao vivo. Porque música ao vivo é muito chato. Nem gosto de ir com pessoas que conversam perto de mim. Eu não gosto de pessoas conversando perto de mim. Eu gosto de ficar num bar sem conversar. Porque se a pessoa começar a conversar comigo, tira a beleza do bar, né? O bar é bom a gente sonhar, pensar, ver as coisas distantes, os sonhos, os romances que vai escrever, os contos que vai escrever, mas pessoas que conversam demais. E em bar, as pessoas tarará, não aguento. Aí eu gosto de sair sozinho. Possivelmente para um bar, assim, numa mesa escondida, beber até ficar tonto, mas não conversando. Se conversam comigo, me tira toda a alegria. Aliás, eu não gosto muito de conversar, não. Eu gosto do silêncio. Ver televisão, eu gosto de ver televisão calado, olhando para a televisão em silêncio. E ali eu estou sonhando, estou reinventando minha vida. Minha vida é reinventada enquanto eu existo. Outras vidas, outras formas de viver. Acho que por isso sou escritor.
E nunca há um instante que eu não esteja escrevendo um romance, ou uma novela, ou um conto. Agora mesmo doente ainda, mas eu estou escrevendo. Como está você já, estou escrevendo a história de Jesus Cristo, que é a biografia que vai chamar Jesus Cristo, o Deus perseguido. Porque é incrível como a humanidade perseguiu Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos amar e a gente perseguiu o amor. Né? O amor o tempo todo, como a gente fez com Jesus Cristo. E ainda torturou e matou, que é incrível como a gente não teve pouca preocupação com Jesus Cristo. Estou escrevendo um romance. E tem um diário da minha doença que eu tento escrever sempre, mas quase não consigo, não avançar. Chama-se As Vésperas do Sol. Porque eu tive um AVC de madrugada. Eu estava em casa dormindo e quis me levantar para tomar banho, que eu ia fazer uma palestra no interior. E quando eu tentei me levantar, meu corpo não atendeu. Eu achei esquisito. Meu Deus, o que é isso? Aí tentei a segunda vez, não consegui. Caí sobre minha mulher. E minha mulher, médica, quando eu consegui cair, ficar em pé, ela disse: o que é que você tem? Eu disse: não sei. Ela me olhou e disse: você está tendo um AVC. E eu entrei em pânico. E agora, o que é que a gente faz? Eles vão chamar uma ambulância. Chamou a ambulância veio me buscar, e aí a gente foi para o hospital. Mas o sentimento mais imediato que eu tenho com o AVC é o contrário dos outros. Eu tive muita euforia. Eu parece que estava numa festa, num momento muito alegre. Eu estava muito eufórico com o AVC. E comecei a ter sonhos, vários sonhos. E minha mulher me disse que, fisicamente, eu estava todo torto, todo feio. Aliás, mais feio ainda. Disse que eu estou com a perna acima, porque a perna, se eu botar ela para baixo, ela fica muito pesada, depois eu não ando. Porque, além de tudo, há um problema que minha mulher não concorda, que eu e a sua terapeuta concordam, que é um problema circulatório. Que a perna, quando eu paro, que eu boto ela no chão, ela está muito pesada. E não anda bem, quase que eu arrasto a perna, que é uma coisa cruel, mas é verdade. Agora, o mundo serve de observação, serve de âncora, né? Porque, vamos dizer, a verdade é que a tia Guilhermina é a soma das mulheres que eu conheci. Não que eu conheci como mulheres, conheci como amigas, não é? Como pessoas. Porque as mulheres que eu conheci eram mais jovens do que eu até. Então, não serviria nunca para ser minha personagem central. Mas as mulheres com quem eu convivi, funcionárias públicas, amigas, senhoras, amigas de família, amigas da casa. E a maneira que eu ia convivendo nessas personagens, todas vieram a mim quando eu comecei a criar o meu personagem. Um pouco de um pouco de outra. Todas as pessoas, inclusive as minhas irmãs. Eu convivo na minha casa com 6 irmãs. Aí sei que tem uma história de dois cearenses. Um deles estava desempregado na Europa e foi procurar um circo, um emprego no circo. O dono do circo deu emprego. Agora, o emprego que tem aqui é para domador. Aí ele disse: está certo. Aí entrou na área com o circo lá, com uma onça, com o leão, né? E o leão começou, e ele rezando, porque cearense reza muito. Foi fazer assim. Quando ele fez assim, ele pegou um chicote e bateu no tigre, aí o tigre disse: valeu-me, nosso Senhor Jesus, valeu-me, Padre Cício. Era um cearense que está lá igual a ele. Valeu-me, meu Padre Cício, era ele também. O leão gritando: valeu-me, meu Padre Cício, você calcula, você imagina que leão bravo, né? Raimundo, e esse livro, ele se passa, a história se passa ao longo de um dia. Um dia só, né? E é um dia que muita coisa acontece e que tem é um dia de carnaval. Uhum. Qual é a sua relação com o carnaval, com essa farra, essa Muito religiosidade? pouco. Isso aí quando eu era mais repórter. Porque eu não brinco, eu não gosto de brincar carnaval. Eu saio de casa e fico muito triste no carnaval. E como está você, eu sou muito solitário. E brincar carnaval sozinho é muito complicado, né? Mas eu gostava de brincar carnaval assim. Beber, até ficar na rua andando sozinho. Que é como acontece com o Tia Guilhermina aí. Eu gostava muito de ver o carnaval e não brincar o carnaval. Porque no Recife Carnaval, o carnaval do Recife, mas não, agora aí é um carnaval de rua. Mas era um carnaval muito de clube, onde tinha fantasias luxuosas e ingresso caro para pagar, festa cara para pagar, e eu gostava de rua. E a rua não tinha bom carnaval. O carnaval de rua era mais escuro, com poucas luzes, uns microfonezinhos assim, umas latinhas, tocando um bolerinho feio. Aí eu achava aquilo triste, desenganado, sem destino. Hoje, mas não. Hoje, eu já falo no lugar da madrugada.
O Galo da Madrugada é um bloco no Recife que reúne 1 milhão de pessoas, segundo diz lá. Eu acho muito. Mas dizem que é verdade. 1 milhão de pessoas é muita gente. Imagine metade de Belo Horizonte num bloco. Seria metade de Belo Horizonte num bloco. É gente demais. Agora o Recife fica lotado. Assim, andar na rua significa andar no Galo da Madrugada. Se você abrir a porta e já for para a calçada, está no Galo da Madrugada. Porque o Galo da Madrugada ocupa a cidade todinha. E é só um dia. Mas muito movimentado. É uma festa belíssima. Quem quiser conhecer o Recife, quiser conhecer o Galo da Madrugada, vão lá para ver o que é uma festa. Aquilo é uma festa de louco. Veja bem, a cultura nordestina que eu trabalho não é a cultura regionalista que existe na literatura. É a cultura como paisagem, como ambiente. Eu acho que ele leu o livro, ele sabe disso. Não é uma literatura regionalista, folclórica, dirigida para a região, não. É uma literatura de reflexão sobre o comportamento humano. Pode ser do Recife, pode ser Minas, em Belo Horizonte, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro. Como tem livro meu, tem um livro manso meu chamado Somos Pedras que se Consome, que tem ambientação até nos Estados Unidos. Porque eu morei lá um período, enquanto fazia um curso na Universidade de Iowa, lá no meio oeste americano, e aqui também impregnou, e tem uma parte do romance Somos Pedras que se Consome, que é vivida em Iowa. Como o americano processa todo mundo por tudo, eu não quis nem chamar Iowa, eu chamar de New Sky, ou seja, Novo Paraíso. Né? Não usei nem o nome Iowa, porque lá, se a pessoa se sentir magoada, processa. O americano processa tudo. Tem até um processo contra Deus. É verdade, tem mesmo. Diz que Deus é culpado. Pronto. Tem americanos que processam até Deus. Porque ele tem mania de tudo lá, de processar tudo, todo mundo, por nada. Então, para evitar um processo, eu botei New Sky, não botei Iowa. E então eu evitei. Até New Orleans, eu não usei New Orleans. Embora seja cidade boêmia, sei lá como as pessoas são lá. Você falou em reflexão aí, o narrador do seu romance, ele é um narrador onisciente e que faz reflexão também o tempo todo. É verdade. O narrador onisciente é um narrador que tem maior envolvimento com a história. Porque há dois tipos de narradores, o onisciente e o oculto. O oculto vê mais do que participa. Ele está oculto ali e só faz mostrar os fatos. É como se você estivesse em casa, olhando para a rua, e visse uma briga na rua. Você pode contar a briga, mas não sabe o que aconteceu. Agora, o narrador onisciente, não. Não só conta, como sabe e como conviveu com ela. Então, para contar uma história com ritmo de frevo, eu precisava de um narrador onisciente, que também participasse, falasse, conversasse, discutisse, inventasse ou não. Mas esse personagem é muito importante para mim, esse narrador é muito importante, e houve até alguns críticos que estranharam, porque crítico estranha tudo, né? A vida dele é estranhar as coisas. E aí crítico, se ele não falar mal do livro, ele não acha que é crítico. Agora, o pior é quando a pessoa erra tudo. Na mania de querer ser crítico, erra tudo. Aí diz bobagem atrás de bobagem. Eu, inclusive, li uma crítica do meu livro que ele dizia assim, não tem nexo que um personagem triste no carnaval. Tem nexo, sim. Como é que não tem? A pessoa pode ser triste e participar do carnaval, não pode? Então, o idiota diz assim, olha, não tem nexo que o personagem seja triste no carnaval. Tem nexo, só tem nexo. Até porque eu sou triste e gosto do carnaval. A minha tristeza não é uma tristeza que faça parte da minha vida, mas é da natureza do meu nascimento, da minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa mais triste do que alegre, embora aparentemente não seja alegre. Mas não sou tão alegre assim, não. E o livro, a personagem, tia Guilhermina, é uma senhora de 80 anos. 80 anos. Por aí, ela tem o livro, assim como ela, tem uma sensualidade que eu não sei se chega a ser um erotismo. Como que você que é também uma coisa que eu fiz questão de fazer, porque as pessoas imaginam que a pessoa idosa não tem sexo, a pessoa já incolou. Não, tem do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Não é uma pessoa que perdeu a humanidade, é humana como qualquer outro, como qualquer pessoa em qualquer época da vida. É uma vida normal, natural, até porque eu estou ficando velho, que logo defendeu os velhos. Logo para evitar problemas. Né? Então, o meu problema no meu AVC foi porque eu comecei a ficar velho e esqueci disso. E levei a vida tão normal como qualquer garoto. E aí eu até brincava. Bom mesmo é ser velho. Esse negócio de nascer novo só tem defeito. Velho, você sabe de tudo, está ótimo. E eu estou achando ótimo mesmo. Mesmo com AVC, eu não perdi a vitalidade. Eu acho a vida muito boa, a vida é muito boa, muito forte. Desde que as pessoas saibam compreender afetivamente o outro,
é bom, é importante você viver. Ou velho, ou novo, ou gagá, como seja, mas a vida é a mesma em qualquer idade. Por isso que a Guilhermina ela é viva, eufórica. E a primeira ação dela no romance, que a mim próprio surpreendeu, é que ela faz um striptease na cidade, em pleno carnaval, na marquise de um prédio. Toda a cidade vê. Mas por quê? Porque ela, na verdade, ela queria trocar de roupa. Enquanto ela troca de roupa, só que ela trocou a roupa na frente da multidão. E quando ela percebeu que as bandas estavam tocando música de striptease, ela aproveitou e disse, então eu vou dançar striptease. Eu estou aqui já. E ficou despida e fez o striptease dela. Um belíssimo striptease, porque uma mulher é mulher sempre, em qualquer idade. Né? E linda, porque toda mulher é linda em qualquer idade, não importa que idade tenha. Isso é bobagem. Idade é bobagem pura. Pois não. Eu vi uma entrevista sua que você chama ela de minha Guilhermina. Como é que é a sua relação? Porque chega a ser minha, né? Porque quando você é o pai, não deixa de ser, né? A minha relação com a Guilhermina é uma relação afetuosa. Como ela não é uma personagem conflituosa, ela usa muito bem o erotismo dela para viver, inclusive com o sobrinho, por quem ela é apaixonada, embora reiteradas vezes ela tenha rejeitado uma relação, vamos dizer, sexual, corpo a corpo, mesmo assim é uma grande vida. E minha relação com ela é muito boa. Por isso que minha, não deixa de ser minha, porque é a minha criação, né? Que ali não está nenhuma Guilhermina viva, como ele falou ali. Esse personagem, como é? Não é uma mulher, é uma personagem. Não deixa de ser uma grande vida, porque é personagem, é uma grande vida. Mas é minha no sentido de que é uma personagem criada por mim. Portanto, faz parte da minha vida. Não é algo desassociado. É muito ingênuo a pessoa que pensa que o escritor apenas sonha. Ele sonha, mas acredita em tudo no seu sonho. Aquilo ali é verdade absoluta. E, para mim, todos os personagens são verdadeiros. Como eu sou Mateus, como eu sou Guilhermina. Existe a famosa frase de Flaubert. Flaubert escreveu um grande romance chamado Madame Bovary e foi processado na França Antiga porque foi considerado indecente. Quando o juiz perguntou a ele quem é Madame Bovary, porque havia uma ideia de que ele copiou uma mulher, a vida de uma mulher que morava em outra cidade. E o juiz perguntou a ele, quem é Madame Bovary? Ele disse, Madame Bovary sou eu. Porque todo personagem é a gente. Homem ou mulher, mas é a gente. É claro que o homem e a mulher, todos sabem distinguir o que é ele e o que não é ele. É evidente. Mas o personagem nasce do sangue do personagem. Nasce da sua carne, nasce do seu amor. Portanto, é tão personagem como qualquer outro. E ele, quando vive com a Guilhermina, é o personagem, não tem para onde correr. E não tem esse negócio de, não sou não, sou eu, sim. Tia Guilhermina é mulher, mas sou eu. E eu nunca deixei de ser macho por causa disso. Nem perto de mim, macho, de maneira nenhuma. Sou a mesma coisa, mas sou tia Guilhermina também. Do mesmo jeito. Não estranho, nem acho ruim. Normalmente, quando eu penso no personagem, eu também penso nas pessoas que eu convivi. Aí penso naquelas senhoras, por exemplo, que trabalharam comigo na universidade. Eu fui funcionário da universidade muitos anos. E vi aquelas mulheres ali entrando, trabalhando, quietas. Então, eu me aproximo da a minha reflexão começa com as pessoas, seres vivos. E, a partir daí, eu vou associando gestos, palavras, maneira de andar, maneira de se comportar, maneira de viver. E, a partir daí, eu vou começando a trabalhar as cenas. Cada cena pode ser uma pessoa real diferente, que eu imaginei, que eu vi, com quem eu convivei e eu levo meus romances. Teve uma senhora que participou muito da minha vida, não como mulher, mas como, digamos assim, uma espécie de mordomo. Lá em casa nós tivemos uma senhora chamada Senhora, o nome dela, que era o mordomo da casa, que comandava os empregados, porque lá em casa, sempre lá em casa foi uma família muito grande. E é claro que essa pessoa tem uma influência muito grande na minha vida, quando eu era menino, criança, quando ela chegou, e tudo que ela fazia eu observava. E essa personagem passa muito para mim as informações da vida dela. Ela tinha uma coisa curiosa, que era tomar café. Ela tomava café o dia todo. E, às vezes, passava uma tarde inteira com uma xícara, tomando café, uma xícara só, na janela da casa. Sentava na janela da cozinha e ficava falando na cidade. E ali, enquanto ela via a cidade, ela tomava café. E isso me marcou muito. É claro que marca todo mundo. Marca a vida de todo mundo. Então, quando eu me aproximo do personagem, eu me aproximo também de uma pessoa viva. E com essa pessoa eu começo a pensar. Embora
na verdade, o personagem seja um aqui, outro ali, é outra pessoa acolá, porque eu imagino essas pessoas vivas que estão ali, que passam para a gente o sentimento da vida, o sentimento de viver. É essa relação, com certeza. Quando você começa uma obra, você já sempre sabe como é que ela vai terminar ou você se permite? Às vezes o final, quando acho o final, quando ele já está na editora. Nem sempre acompanho. Por exemplo, O Amor Não Tem Bons Sentimentos, eu só comecei a pensar o final, porque o final eu não achava nunca. Aí achei um semifinal, que era o personagem que pegava o barco e ia para o fundo do mar, Mateus, que ele amava a irmã dele, chamada... Como era o nome dela, meu Deus? Biba. Então, ele, segundo o texto, que depois eu vou revelar a verdade, ele acha que estuprou e matou Biba. Mas ele tem um amor tão grande por Biba que leva num barco, que ele vai levar para o fim do mar, para que ela seja transformada numa sereia. Então, leva ela para transformar numa sereia. Então, mas esse final eu não tinha. E mandei para a editora só o final normal, quando ele acorda deitado na beira do rio e começa a fumar e achar que matou as pessoas. Então, a partir daí, aí termina o romance. Quando o romance estava na editora, aí me veio essa ideia dela fugindo com ele para o fundo do mar e transformando em sereia. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu tenho uma ideia bem aproximada do final. Esse final mesmo desse romance, Angola Mangue, me surpreendeu, porque eu não sabia qual seria o final. Para mim, Tia Guilhermina era imortal, nunca morria. Mas aí, quando ela, no final do romance, ela está tocando piano, porque todas as pessoas observam ela de longe e dizem assim, o que é que essa mulher tem, que pulsa o tempo todo? Todo mundo acha que ela é erótica demais. E ela é, mas as pessoas sentem isso de longe. O que é que pulsa tanto no corpo dela? E, no final, ela tira a roupa, fica nua, dentro de casa, e bota o piano na calçada e fica tocando despida. Mas tocando como se fosse vestida, porque para ela não está acontecendo nada demais. E eu mesmo estava em casa escrevendo, quando eu olhei assim para o teto, aí eu vi Guilhermina no teto. Eu fiquei, Guilhermina vai indo no teto. Aí fiquei olhando de novo. Aí imaginei o que era. Eu não quero contar bem o final, para não tirar. Quem nem não leu ainda, não ser antecipado. Aí, quando eu olhei assim, eu digo, olha aqui o romance, o final. Aí, trabalhei esse final, com os vizinhos cantando. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Aí o romance termina. Uma pena que a pessoa não sabe a música. Mas quem gosta do romance vai procurar conhecer esse frevo. Esse frevo é muito conhecido no Recife, é muito tocado, muito cantado. E não custa nada conhecer um pouco também do Recife, né? E tem algum método na sua escrita, alguma coisa que você Não, minha repete escrita é nos muito livros? cerebral. Tudo que eu estou contando a você, eu programo, eu penso, eu reinvento, eu anoto, eu faço tudo direitinho. Agora, é claro que dentro do processo criador, por mais que você esquematize, por mais que você pense, por mais que você arrume, tem sempre alguma coisa que salta. Às vezes você vai escrever uma cena altamente trabalhada, imaginada, anotada, de repente o personagem faz uma coisa diferente. Porque, por exemplo, a cena inicial de Tia Guilhermina era só ela andando à procura de uma festa para poder esquecer um pouco de Mateus, que é o tormento da vida dela. Mas, quando ela chega no bairro do Recife, chamado Bairro São José, ela começa a dançar e a brincar e vê o Galho da Madrugada. No Galho da Madrugada, ela se entusiasma a tirar a roupa para trocar de roupa. E aí faz um striptease. Para mim, inicialmente, o striptease não estava pensado. E ela me surpreendeu. Eu digo, velha safada. Aí, vamos fazer esse striptease. Já que você começou, vamos terminar. Aí fez o striptease dela. Depois, alguns episódios dela eu não queria nem era pensado. Mas a maneira que eu fui trabalhando, como um Ulisses, que vai voltando, querendo voltar para casa depois da guerra, e vai tendo vários problemas, ela também vai voltando e vai encontrando muitos problemas, até poder chegar em casa. E quando chega em casa, acontece o que aconteceu. Tocando piano, nua, na sala, para todo mundo ouvir. Porque o povo queria vê-la, queria conhecer a intimidade dela. De repente, ela começou a descobrir essa intimidade. Eu não posso falar muito do final, não. Ela percebeu essa necessidade do povo. Conhecê-la na intimidade não é mais intimidade na pessoa do que ficar nua. Né?
Não conheço maior intimidade. A não ser que dê prosseguimento a outras coisas. Mas nua já é bastante. E é o que ela faz. Não é? É ali que ela termina o romance. E eu não vou nem poder continuar mais, porque ela morreu. Ai, meu Deus. Não é? Você dividiu esse romance de uma forma interessante. São 3 grandes partes e capítulos muito pequenos. Primeiro porque eu acho que o capítulo curtinho, ele instiga o leitor. Você lê uma parte, aí diz, não, vou parar aqui, não, vou continuar. Porque ela veio que é pequenininho o capítulo, aí continua. Aí depois que é pequenininho, continua. Depois é pequenininho, continua. O resultado nunca para. E eu sempre recomendo que meus livros sejam lidos pela manhã. Porque eu geralmente gosto de escrever pela manhã. E amanhã é o momento mais saudável do dia. A tarde é realmente mais quente, mais pesada, mais trágica. A tarde é trágica. Amanhã é romântica. Por isso que eu prefiro o romance. Por isso que eu gosto de ler mais e de escrever mais pela manhã, que é o momento mais instigante do escritor, para mim. Pelo menos que eu pareço. Vocês gostam de ler à tarde ou de manhã? Ou à noite? Eu não gosto muito de ler à noite, porque à noite eu sinto sono, me dá um sono. Por melhor que seja o livro, por mais extraordinário que seja. O pior é que a gente vai lendo e a maneira que gosta vai sentindo sono também. Aí termina dormindo no momento que mais gosta. Porque eu, quando comecei, eu era escritor mais de bloco narrativo. Eu escrevia um bloco só, o romance todo. Depois que eu fui amadurecendo e fui estudando mais, eu fui sentindo necessidade de trabalhar mais o personagem, de ser mais íntimo dele. E isso foi o tempo que foi me dando, não foi na juventude. Na juventude até eu era mais tenso, mais angustiado. Agora eu sou mais livre. Até pela idade, óbvia, né? A maneira que a gente vai envelhecendo vai ficando mais pesado. Ou mais leve, mais tranquilo. Eu não sei como é com os outros. Comigo, a maneira que eu envelheço, fico mais leve, mais saudável. Eu só não fiquei relaxado. Porque todo mundo diz assim, na velhice as pessoas ficam mais pacíficas, mais calmas. Eu não sei se é assim não, viu? Ainda estou muito agitado ainda. A não ser quando eu ficar completamente bom, que eu estou já, mas não estou bom ainda, mas eu acho que vou ser uma pessoa sempre um pouco angustiada. Por exemplo, eu estou com menos medo de avião. Eu só entrava no avião embriagado. Não. Eu viajei várias vezes já depois do AVC, apenas às vezes tomando um Lexotanzinho só para psicologicamente me sentir relaxado, mas eu estou bem. Estou viajando muito sem ter medo nenhum, tranquilo. Não sei se é porque eu rezo muito, eu passo a viagem toda rezando. Eu trago o livro, trago a palavra cruzada, mas vou rezar. Aí me relaxa mais, né? Eu estou me sentindo mais saudável. Depois do AVC, eu estou me sentindo mais saudável, mais pleno, mais vontade de viver, mais pacífico, enfrentando a vida com mais pacificidade, com mais leveza. Eu acho que nesse ponto, o AVC me ensinou muito. Talvez eu tivesse aprendido tudo isso sem AVC. Mas sem um AVC, possivelmente eu não teria parado de beber. Ia ser muito difícil. Agora não, agora vai ser fácil. Por quê? Fácil eu não digo, mas vai ser possível. Porque eu não vou ter outra AVC, eu não sou louco. Né? Se eu beber. Agora, a minha neurologista disse uma coisa que eu achei muito boa. Ela disse, Carreiro, para você não beber, eu não quero que você beba, não é nem por causa de outra AVC, não. É porque você vai estragar a sua mente. E se você não estragar a sua mente, é melhor ainda. Fique tranquilo, não estrague sua mente e vá viver. Então, talvez, como eu não quero adoecer mais, porque basta isso, viu? Olha, um AVC é uma doencinha estúpida mesmo, viu? A não ser um câncer. Antes do AVC, eu pensei que eu ia ter um câncer. Eu pensei que eu ia ter um... Porque eu pensava assim, ia adoecer na velhice. Mas teria um câncer, teria, no máximo, uma... Como é que de fígado? Uma cirrosezinha, bem cuidada, uma coisinha assim. Mas nem isso. Eu tive foi o tal do AVC, que é um pavor, né? Porque você fica todo torto. É ruim dormir, é ruim ficar sentado, é ruim tudo. Com a sequela, porque o AVC, a sequela não é AVC, né? Tem pessoa, eu conheci em São Paulo agora, semana passada, um rapaz com 30 anos que já teve 4 AVC. Mas teve a sorte de não ter sequelas. O pior do AVC é a sequela, né? Porque eu não senti nada de ruim, eu não tinha dores, porque dizem que tem mal-estar, dizem que tem angústia. Eu não tive angústia, não tive nada. Agora, eu costumo dizer que não senti nada, senti, mas senti muito antes. Porque um ano antes eu tive um infarto.
Mas eu achei um infarto um negócio tão besta, porque no outro meu estava bom. E o médico disse, pode tomar o uísque. Aí, beleza. Para mim foi ótimo. Eu achava infarto uma bobagem. Mas infarto é bobagem, não é problema não. Aí me desliguei de bebida, de doença. Se tiver infarto, se infarto for assim, tá bom. Agora não sabia que tinha um AVC, né? O AVC, sim, foi um problema. E pouco antes de eu ter o infarto, tive também um problema de 2 pólipos na garganta. Minha voz ficou assim, não foi só por causa do AVC, não. Foi muito mais pela cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia na garganta para tirar os pólipos. E aí você, sem querer, toca na corda vocal. E na corda vocal, tocou, altera, né? Eu alterei minha voz. Não gostei, eu preferi dar minha vozinha quente e rouca. Mas estou com uma voz torta, que seja torta, né? Tudo bem. Toca para frente. Você podia contar um pouco para a gente, então, sua história com o movimento armorial? Sim, quando eu quis escrever seriamente, porque escrever é escritor a vida inteira, desde que nasce, né? Eu escrevia muito quando era menino. Escrevia muito, não escrevia nada ao mesmo tempo. Porque teve um período que eu lia muita história de escritores, vida de escritores, quando era menino, e toda a foto do escritor estava assim. E eu achava que era escritor, ela fazia assim. Na minha meninice, né? Então, eu, menino, pegava um caderno, lápis, e entrava no quarto da minha casa. Minha casa tinha uma sala chamada sala de visita. Essa sala de visita era sagrada, ninguém devia entrar lá enquanto não tivesse visita. E eu entrava escondido, mas entrava. Botava uma mesinha, botava o caderno, um lápis, e ficava assim, a unha todinha, não saía nada. Mas eu achava que ser escritor era assim. Botar um. Para mim, todo escritor que eu li, que eu ia ver, foto, era aquele homem assim. Assim, então, escritor é assim. E eu passava a manhã todinha assim, não escrevia nada. Depois é que eu aprendi que para escrever tem que escrever, né? Mas eu escrevi uns continhos, umas historinhas. Me lembro que tentei, quando era menino, escrever um romance. Mas um romance bobo de menina, assim, que eu tinha 12 anos, 13 anos, não evoluiu nem nada. Depois é que eu comecei a trabalhar mais. Eu fui estudar no Colégio Salesiano, no internato. Mamãe morreu. E mamãe morrendo, os filhos mais novos, eu e meu irmão Felipe, tivemos que... Felipe foi estudar no Crato, no Colégio de Padres, e eu fui também estudar no Salesiano, no Recife. E aí, fiquei um período interno. Depois voltei para Salgueiro, concluí o ginásio, como ela sabe, ela também estudou lá. Hoje chama-se Colégio Estadual Carlos Pena Filho. Naquele tempo que a gente estudou lá, era Colégio Estadual de Salgueiro. Pois bem. E aí eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever sério, ou seja, eu passei um período tocando numa banda de rock chamada Os Tártaros. Tocava muito rock, noitadas inteiras, festas inteiras, bailes, inferninhos, essas coisas todas que a gente toca. Depois eu parei. Eu disse assim, eu vou parar para escrever. E fui me dedicar à literatura. Quando eu terminei o primeiro romance, por acaso, eu fui numa livraria chamada Companhia Editora Nacional, que tem no Recife. Lá, eu conversando com o livreiro, eu disse, olha, eu escrevi um romance. Ele disse, mostra a Ariano Suassuna. Eu disse, mas eu não conheço a Ariano Suassuna. Ele disse, toca no telefone dele, liga para ele que ele atende. Aí eu liguei, realmente ele me atendeu. Me lembro isso, tem mais de 40 anos, 50 anos. Foi numa terça-feira à tarde. Eu fui lá, ele pegou o romance assim, disse, olha, eu vou ler, que foi a crítica mais sábia que eu vi até hoje. Ele disse, eu vou ler o seu livro, se eu não gostar, não significa que não presta, significa que eu não gostei. Que é uma grande crítica, né? Ah, está ótimo. Quando eu voltei lá, ele disse, o romance não presta mesmo, não. Está muito fraquinho. Eu tinha, o quê? 17 anos. Aí ele disse, mas não para de escrever, não. Você é escritor, você tem uma frase boa, as cenas boas, personagens bons, vai escrever. Aí eu fui para casa, escrevi outro romance, depois mostrei a Ariana. Aí ele gostou, mas ainda achou que estava precisando aprender mais. Aí, daí a pouco, por algum motivo, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar com ele na universidade. Nós já estávamos aí eu já estava casado, já tinha meu filho Rodrigo, me lembro bem, porque Rodrigo é afilhado de Ariano, porque eu estava convivendo muito com Ariano naquele período. E Ariano é uma das pessoas mais sérias, mais corretas que eu conheço na minha vida até hoje. É uma espécie de... Não é só um pai literário, é uma espécie de pai que eu tenho, porque ele não só cuidou da minha vida literária, como cuidou da minha vida mesmo. Os primeiros empregos na minha foi do Ariano que me deu. Primeiro na universidade, depois no Diário de Pernambuco, depois fui presidente da Fundação de Cultura de Pernambuco. A Ariana era o secretário e me convidou para ser presidente. Eu fui também no terceiro governo Arraes, nós trabalhamos juntos.
Então, para mim, tudo foi Ariano. Depois que a Ariano começou a me ensinar, aí eu comecei a entender o que era literatura. Aí sim, escrevi um romance chamado A História da Solidariedade, que a Ariano publicou. Vejam como a Ariano é importante na minha vida. E, a partir daí, eu comecei a publicar com mais seriedade, me dedicando à vida literária, como um escritor realmente precisa ser. E nunca parei de ser escritor e adoro ser escritor. E acho que escritor é uma pessoa que tem que conviver com a literatura o resto da vida. E estou aqui como escritor. Então, para finalizar, será que você podia adiantar para a gente um pouquinho do próximo livro, do final desse tríptico? Bom, eu vou dar um pulo, porque o próximo é Jesus Cristo. Até porque eu prometi a ele que vou fazer Jesus Cristo. Mas estamos também escrevendo o La Malagata. La Malagata tem como personagem principal uma personagem que aparece num romance meu chamado A Minha Alma Irmã de Deus, que é Paloma, que não faz parte da família, mas é a personagem que eu gostaria de trabalhar. E é um romance que vai... É um romance longo, porque vai fechar um ciclo inteiro de vida e vai concluir o meu romance, a minha vida. É uma personagem rebelde, naturalmente rebelde, está em Minha Alma Irmã de Deus, que foi um romance que me deu 2 grandes prêmios e me fez imensamente feliz. A Minha Alma Irmã de Deus ganhou o prêmio Machado de Assis, meu segundo prêmio Machado de Assis, e ganhou o prêmio São Paulo de Literatura. E é um romance também traduzido, foi traduzido para a Romênia, que é uma coisa esquisita. Como é que a Romênia vai ler livro meu? Eu não entendi até hoje. Agora, no próximo mês, vai ser lançado o meu 3º livro na Romênia, que é o meu primeiro, Bernardo Solidariedade. Já foi traduzido A Minha Alma Irmã de Deus, Sombra Severa, que é o meu segundo romance, e agora Bernarda. Por que os romanos me lêem, eu não sei. Isso é que eles estão lendo. E se é o 3º, é porque alguém está comprando. Para entender o que eu não sei. Mas eu tenho estudado muito. Até porque eu espero escrever um livro que não seja polêmico, seja apenas um livro em louvor a Jesus Cristo. Eu não quero escrever um livro contraditório e confuso. Embora parte do princípio de que Jesus Cristo foi muito perseguido. Ele começa com uma cena com Nossa Senhora. Nossa Senhora dirigindo-se a Belém, onde Jesus Cristo nasce. E então, durante a trajetória, é a grande mulher, a bela mulher, que tem a visão do anjo, tem a visita dela a Santa Isabel, e tem um momento em que muita gente criou demais e que ela aparece pisando numa cobra, lendariamente, porque a cobra que ela pisa seria a cobra do paraíso. Ora, Nossa Senhora é posterior ao paraíso, não é? Mas aí ela é um começo muito bonito, que eu quero escrever da melhor forma possível, mais poeticamente possível, para mostrar essa transcendência extraordinária de Nossa Senhora de ser a mãe de Jesus. E depois, mais uma vez, ela foge, agora para Nazaré, né, para fugir do recenseamento. É outra fuga. Jesus Cristo começa a ser perseguido antes de nascer. A humanidade foi muito cruel com Jesus Cristo. Aí eu não quero me pegar nem a judeus, nem a árabes. Eu quero me pegar à humanidade, ao homem, e não especificamente quem quer que seja. Que tipo de povo. Porque eu não quero evitar a polêmica, porque a polêmica existirá de alguma maneira, de alguma forma existirá. Mas eu quero me apegar ao Jesus Cristo histórico, transcendental, que tem história e assim mesmo é Deus, que esteve entre nós e foi muito maltratado. E teve uma vida até muito difícil, porque ele teve que conviver à margem das cidades para não ser preso e torturado. Então, esse é o questionamento mais importante da minha obra.